Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e hoje teremos a nossa aula Minha Entrevista na Telinha com a professora Silene Félix. E vamos ver as habilidades de hoje, Pro? Vamos lá. Vamos para a tela aí a habilidade que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá, o tema da aula, apresentação da entrevista realizada. E a habilidade está aí para você printar aí, ó, EF67LP24A, EF67LP24B, EF69LP06, são as habilidades que serão trabalhadas na aula de hoje com a professora Silene Félix, que está aqui ao meu lado, perdão pelo eu no nome, Pro. Tudo bem, professor. Sempre acontece, né? Olá, estudantes, professores, professoras e todos que nos acompanham. Sempre acontece de colocarem, né, Silene, quem nunca passou por isso, né? Mas tudo bem. Vamos aí ao objetivo da nossa aula de hoje. Hoje o objetivo é enfatizar com vocês a estrutura básica de uma entrevista. E nós vamos promover um momento para apresentações das entrevistas. Vamos falar aqui, verificar o que os alunos já fizeram em casa. Então, este é o momento de você mostrar a sua entrevista aqui na telinha. E para começar aí, professor Mauro, nós já temos uma retomada e uma pergunta. Eu tenho uma pergunta muito importante aí para vocês. Já que vocês começaram a fazer entrevistas, o que vocês fizeram, quais são os elementos básicos, os elementos indispensáveis em uma entrevista? Já vamos aí começar com 1 minuto para vocês responderem. Vamos lá, vamos no chat. Vamos lá, voltando com a participação dos alunos e professores, né? O aluno Rian, da Provanessa, manda o seguinte: perguntas, respostas e introdução. A aluna Maria Eduarda, da Procássia, disse roteiro. Aluno Murilo manda ter um roteiro na escola, né? INAH. Aluna Graziela manda título, perguntas e respostas. E eles estão mandando aí, então, roteiro é a maioria das respostas, né? Falando que tem que ter perguntas e respostas. Os alunos participando, Pro. Ótimo. Então, assim, essas 3 atividades aí, as sequências que nós fizemos, estão valendo a pena mesmo esse aprofundamento. Então, o básico, você precisa ter um entrevistador e um entrevistado. Alguém precisa ser entrevistado, é fato, né? Depois, seguir um roteiro. Essa pessoa que vai falar tem que ter algo importante. Então, vocês lembraram disso. Lembraram que também tem uma proposta. Muito bem. Agora, nós vamos fazer realmente esse checklist, listar, verificar aí no seu caderno se vocês colocaram todos os elementos nessa entrevista. Tanto a entrevista que vocês deveriam fazer, ela escrita, quanto a entrevista que seria gravada, tudo bem? Então, nós vamos agora para o próximo passo aí, se vocês fizerem o checklist. Então, precisamos lembrar o seguinte: vocês fizeram a entrevista, precisa ter um local, um momento para a conversa, para fazer essa parte do roteiro. Se for gravada, você precisa pensar nos equipamentos, nós comentamos sobre isso. Neste momento, nós estamos numa parte do momento de pandemia, então todo mundo manter essa questão da distância, Sim. O cuidado com os aparelhos. Também coloquei que essa entrevista será postada, precisa se preocupar com o público-alvo e, antes de postar, verificar se todos os itens aí estão
Ok, estão em ordem, né? E agora revendo só para vocês a estrutura básica, né? Vocês precisam recordar aí de alguns elementos. Eu vou colocar os slides e vou fazer uma leitura dinâmica, então não vou passar ponto a ponto, tá? Aí eu vou pedir para retomar aqui para vocês prestarem atenção. Os slides depois estão aí para os professores, para os alunos, mas eu vou retomar comentando com vocês, porque fica muito mais fácil a interação, até porque se vocês subirem alguma informação que eu esquecer, o professor Mauro está aqui para nos auxiliar nisso. Então, uma entrevista, vocês precisam lembrar que você tem que ter uma postura, pensar na pessoa que será entrevistada, pensar na linguagem, qual é o público-alvo, isso é muito importante. Então, esses são os elementos básicos. Na sequência, como eu mencionei, se preocupar com as anotações. Se a entrevista for feita por e-mail ou por outras redes sociais, vocês não têm que ter a preocupação de fazer a confirmação com a pessoa. Mandar um convite simples, não precisa ser um convite nada elaborado, professor. É uma coisa simples, olha, tal horário, tal dia, você pode fornecer uma entrevista, eu sou aluno da escola tal, é para uma atividade escolar. Essa é o primeiro passo, tudo bem? Comunicar. De repente, se você quer fazer uma entrevista com uma pessoa que tem uma agenda complicada, aí você também já marca o seu horário, depende do contexto, tudo bem? Próxima etapa. Quando for colocar a parte da sua estrutura, lembrando que eu passei para vocês, ela precisa ter um título, que é a manchete, que vai chamar a atenção. Ela precisa também fazer um breve comentário sobre a vida da pessoa que será entrevistada. E aí também, conforme você for fazendo as perguntas, na hora de digitar, escrever as perguntas, você pense qual é a prioridade de importância, qual a sequência lógica para a apresentação. Aqui nós comentamos até na aula passada sobre a parte da estrutura, do gênero, que vocês também deviam ficar atentos na linguagem, utilizar a linguagem adequada, pensar no público-alvo, pensar no tema. Vocês iriam ser mais voltados para a parte profissional, o pessoal da pessoa. E a última etapa, quando forem escrever, passar a limpo, fazer um rascunho, passar a limpo, sempre ter esse cuidado, tudo bem? E se for um áudio, pensar no local que não tenha muitos ruídos, pensar na questão do barulho, porque assim a pessoa que vai ouvir sua entrevista consegue ouvir de uma maneira bem bacana. E a próxima etapa, tem aí para vocês uma pergunta. Leia, por favor, professor. Vamos lá, vamos no chat. Quais foram os pontos positivos e negativos que existiram durante a realização das atividades sobre o gênero textual entrevista? Agora eles terão 1 minuto aí para responder essa questão. O aluno Pietro, da ProSolange, colocou aqui postura, confiança, participação, esses devem ser os pontos positivos. O aluno Evandro colocou que não sabe dizer os pontos negativos, né? Talvez foi muito prazeroso para ele fazer a atividade. Aluno colocou a aula que a aula fica muito corrida, né? Então as crianças tiveram dificuldade de assimilar. Esse é um detalhe que a gente fala o tempo todo, a aula ficou mais curta, então a gente precisa se adaptar a isso, né? Mas a gente está tentando aqui, estamos aprendendo, tá? A fazer a aula com esse tempo menor e aí com o tempo você vai ver, a coisa vai ficar bem legal. A professora Antônia colocou aqui os pontos positivos, conhecer pessoas, da aluna Matilde, né? Conhecer pessoas famosas, olha só que legal. Teve envolvimento aí com pessoas famosas.
Vamos ver mais aqui, o aluno Diego colocou, o positivo é que eu aprendi a realizar uma entrevista. Olha que bacana, Pro. Ótimo. Como nós mencionamos, aqui é uma sequência, nós estamos na 6ª aula, falando agora, na verdade, se aprofundando no assunto entrevista. Então, eu acredito que eles já tenham aprendido muitas coisas e, assim, pelo tempo também, nas 6 aulas, acredito que se não teve oportunidade nas outras aulas de assistir, neste momento ele já sabe alguns detalhes importantes que eu já mencionei e vou recapitular também no final, tá? E aí pode fazer a retomada também, né, Pro? As aulas estão lá no repositório, as aulas estão no YouTube, então não tem problema, né? Perdeu a aula, pode fazer a sua retomada depois aí, que vai dar tudo certinho. Exatamente. Então, nós já vimos aí alguns pontos interessantes numa entrevista e com certeza, né, como foi uma das atividades, né, professor, para entrevistar um adulto em casa, você poderia entrevistar seu professor, um colega, aproveitando aí as redes sociais, então o momento que nós estamos vivendo e fazer essa entrevista. Recebi muitos feedbacks também no nosso Instagram, recebi também por e-mail, embora nós não estejamos especificamente em sala de aula, os alunos ainda mandam algumas atividades que eles estão fazendo, e isso é muito bacana, porque também recebemos esse retorno. Nós temos agora, como eu falei, hoje é o dia de aparecer a entrevista de vocês na nossa telinha. Nós temos uma enquete. É a primeira vez aqui na aula de língua portuguesa do 8º ano que nós vamos fazer essa enquete. Eu vou pedir então para passar para vocês essa enquete. Porém, assim, já tenham paciência, que a tecnologia é coisa nova, nós estamos aí aprendendo juntos, tudo bem? A enquete é a seguinte, já que você entrevistou essas pessoas, eu tenho aqui algumas sugestões. E se você pudesse entrevistar outra pessoa, como alguém falou assim, uma pessoa famosa, por exemplo, você teria a opção, pense aí, de entrevistar um cientista, um cantor, um escritor, um artista, um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um jogador de futebol. Se você pudesse entrevistar uma dessas pessoas, esse primeiro momento é só para vocês pensarem. Dessas questões aí, quem seria? Mas, como nossa enquete temos só 3 opções, eu vou deixar essas 3 primeiras e eu quero que vocês vejam se conseguem responder direto pelo chat, tá? Quais seriam as personalidades que teriam mais votação para vocês entrevistarem? No caso, um cientista, um cantor ou um escritor. Vou pedir para poder já postar aí para vocês verificarem se conseguem responder. Ela tem também um tempo. Vamos fazer esse teste agora? Pode colocar. Ótimo, tivemos a participação, aí, né? Que legal. Então, assim, a primeira vez que fizemos nossa enquete, professor Mauro, pode comentar aí o que nós temos? Então, eles estão colocando aqui bastante escritor, cientista, né? A aluna Matilde colocou fora desses 3, né? Colocou uma cantora, a gente pode falar, sim, né? Que tá dentro, né? Cantora é o B. Sim. Ela colocou a cantora Anitta, ela até citou qual seria a cantora. Um cientista, escritor, o pessoal está escolhendo mais escritor. Até Jô Soares foi citado aqui, ó. Tem gente que tem vontade de entrevistar o Jô. Ótimo, então já vou dar o resultado da enquete para vocês aí ao vivo. Então não sai para vocês a quantidade de pessoas que votaram aí direto no chat, mas eles mandaram aqui. Ó, vamos ver, que é difícil para enxergar aqui. Quantas pessoas responderam cientistas? 7.868 pessoas responderam cientistas, um cientista ou uma cientista. Mais de 10.375 pessoas responderam cantor e 3.207 pessoas responderam escritor. Nossa, cantor assim, 10.000. E cientista, né? 7.000. Que coisa, né? Ótimo, então assim, é uma novidade aqui, demora um pouquinho para a questão da interação, mas já ficamos aí. Professor, se você pudesse entrevistar alguém nesse momento, quem seria? Eu entrevistaria um cientista. No momento que a gente está vivendo hoje, eu entrevistaria um cientista. Embora fique aquela vontade de entrevistar o escritor, né? Mas eu entrevistaria o cientista.
Ótimo, então já sabemos aí. Eles fizeram algum comentário sobre quem, ou colocaram quem não conseguiu acessar a enquete, como Não, que foi? aqui ninguém colocou nada que teve dificuldade, mas assim, a impressão que dava no chat é que ia ganhar o escritor, né? E ganhou, na verdade, o cantor. Isso foi interessante. Ótimo, então assim, realmente, vocês não fizeram essa pergunta, mas eu vou responder. Eu também entrevistaria o Átila, um cientista agora nesse momento que ajudaria muito, embora também eu não coloquei a opção, mas eu gosto muito também de alguns escritores. Sim. E assim, eu perguntei em casa para os meus filhos adolescentes também, que estão no primeiro e no terceiro ano do ensino médio. Ah, mãe, eu entrevistaria, o do primeiro ano falou, um jogador de FF, um jogo aí que é muito popular, o outro falou que entrevistaria o Messi ou o Ronaldo... Fenômeno ou Não, Cristiano Ronaldo. Foram esses aí as opções em casa. Eu falei, essas eu não coloquei. Mas vamos lá. Já que vocês fizeram, então, esse contexto aí, pessoas que teriam algo para dizer, ou pessoas que vocês gostam por conta do trabalho, da relevância, ou por conta do produto que essa pessoa apresenta, vocês então sabem que a entrevista é sempre esse contexto. Agora, tem mais uma pergunta. Essa não é enquete, mas vamos lá deixar 1 minuto para vocês responderem no chat aí, professor. Pode ler, por favor. Vamos lá. Se você pudesse entrevistar um personagem fictício, ou seja, a gente estava falando agora de seres, né, reais, um personagem fictício, um super-herói ou uma super-heroína, quem seria? Então vamos pensar, imaginar agora se a gente pudesse entrevistar um personagem que faz parte da nossa imaginação, aí, os personagens fictícios, né, que não são reais, não faz parte da nossa realidade. Quem seria? Agora é usar a imaginação. Nesse momento, como é nesse contexto, vamos usar mesmo a imaginação. 1 minuto aí para vocês responderem.
Opa, estamos de volta, tivemos um intervalo maiorzinho, probleminha técnico, estamos voltando, tá? A participação dos alunos, colocaram aqui os heróis, né, da Marvel, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, da DC, colocaram Batman, colocaram todos os heróis que a gente conhece, Thor, até o Zé Gotinha entrou aqui como herói, eu achei muito legal isso, né, Pro? Ótimo, esse foi o mesmo objetivo, que vocês pensassem em usar a criatividade. A próxima pergunta, que no caso nós não teremos tempo, mas só para vocês saberem aí, ficaria para vocês o seguinte: quais perguntas você faria a esse personagem fictício? Mas aí pode mandar conforme no final da aula, no outro momento eu podemos comentar. E, já que vocês realizaram essa entrevista, comentaram sobre as entrevistas, eu pedi para que uma aluna, né, mandasse o áudio que ela fez de como foi essa entrevista. Essa atividade foi feita o ano passado, numa escola, numa aula de eletiva, e ela está comentando assim, que na aula de eletiva, o objetivo dessa eletiva foi trabalhar o projeto de vida deles, e foram assim, entrevistados vários profissionais, e eles assim, tinham uma semana de antecedência para saber, por exemplo, olha, na próxima semana vem aqui, vamos falar via Meet, o Zoom, que era o momento que nós podíamos fazer, você terá a oportunidade de perguntar algo para o médico. O que você perguntaria? Então, vamos lá para o áudio da aluna, por favor. Olá, meu nome é Bárbara Cristina, sou do 6º ano A e hoje vim falar sobre a minha eletiva, que é Arquitetando Novas Experiências. Bom, na minha eletiva tiveram vários entrevistados que tiraram um pouco do seu tempo para contar sua história, como é seu trabalho, para mim e para o pessoal da minha eletiva. E eu queria agradecer a eles por isso, porque isso com certeza vai me acrescentar em algo no futuro. Eles me ensinaram bastante coisa. Bom, eu gostei de cada uma história, de cada um trabalho apresentado pelos entrevistados, mas o que eu mais gostei foi a entrevista da Carol, pois a história dela é tão legal e aprendi tantas coisas com a entrevista dela, até porque um dos meus projetos de vida é sair do Brasil. Também aprendi bastante coisa com a Stephanie, pois o meu projeto de vida não é apenas sair do Brasil. Eu queria sair do Brasil para fazer intercâmbio. E vi com ela e com a Cristina também, que mora e trabalha no Texas hoje, as dificuldades e benefícios para poder me ajudar a montar meu projeto de vida. Também conversei com um advogado muito bem sucedido, que também contou e ensinou várias coisas para mim e para as outras pessoas da eletiva. Também teve a nutricionista que ensinou coisas boas pra gente sobre o seu trabalho, sem contar o Flávio, que é engenheiro mecânico. Também nos ensinou muitas coisas. Bom, com todas essas coisas que aprendi, posso dizer que valeu a pena entrar nessa eletiva. E para falar a verdade, ninguém sabia que ia ficar com a eletiva o ano todo, mas eu não me arrependi de ter pegado essa eletiva. Então, como vocês puderam ver, ela fez um comentário de como foi a entrevista, como foi a eletiva, e uma aluna do 6º ano utilizando apenas o celular que ela tinha e, vamos pensar assim, a tecnologia que ela tinha em mãos. Então, isso foi um pouquinho aí para vocês terem noção de como dá para gravar, não precisa ser nada sofisticado, com o simples que nós temos em casa. E essa aí foi a atividade que nós vimos na nossa aula. Tá? Então, nós fizemos hoje, relembramos a estrutura de uma entrevista, identificamos aí quais personagens fictícios os alunos do 8º ano gostariam de entrevistar e também ouvimos o relato da nossa aluna Bárbara, que cedeu para nós aí esse áudio maravilhoso. Muito obrigada, Bárbara. E também quero agradecer ao professor Mauro. Mauro, muito obrigada aí pela interação. É sempre um prazer, professora, ótima participação dos alunos e professores, e foi uma boa aula. Ótimo, então avaliem a aula, sigam-nos no Instagram, nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Até lá, tchau, tchau. Tchau.